Olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Para Carol entrar. Oi! Oiê! E aí? E aí? Tá certo aqui Boa assim? noite. Coisa mais engraçada essa, fazer live. Essa é a Carolina. Oi, Paulinha. Oi, gente. Pessoa. Lídia. Olá, olá, olá. Pois é, um monte de gente conhecida. Thalita. Thalita. Olá, gente. Ai, Prazer que engraçado. enorme. Malu. Maiara. Oi, Yara. Boa noite. O que você quiser perguntar, você tem direito. Pro Marquinho, claro. O que é? Falando, se a Yara quiser perguntar alguma coisa como irmã, ela tem direito. Pra Tem você. direito, tem direito. Pode fazer perguntas. Oi, E gente! aí? Então, Quantas bem-vindas, pessoas bem-vindos. As pessoas estão chegando. Estão chegando aqui, a gente é muito pontual. a gente é? Estão falando que a gente Tô é tomando um parecido. cacau. Ai, que Ah, bom. é? Nossa. Tomando um cacauzinho. E, bom, e para Já quem tá tá esperando choradeira, veio pro lugar errado, né? com... Pois essa live aí da Carol com a dona Daisy. Aí, Oi! Andréas ou Maíra? Andresa Maíra. Podia fazer Boa noite. um... Oi? fazer uma live Maíra com o Renatinho, com o irmão dela. É verdade. Cacauzito. Muito bem, gente. Então tá. Então Então, se for vamos. A a live... gente, a gente vai fazer o quê, Carol? O que a gente vai Bom, fazer? eu tenho perguntas. Eu tenho Então, muito que eu tenho muito interesse. Agora, eu então não sei se você quer que eu comece perguntando. Você travou um pouquinho. você. Caramba, eu não sei o que acontece com as minhas lives. Elas sempre dão uma travada. É, eu acho que antes de eu entrar, quando eu ficava vendo você, você já travava um pouquinho e parava. E agora Deixa eu voltou. tentar. Deixa eu tentar. E aí não deu pra saber o que ele quis dizer. Perdeu, Karen? Foi emocionante. Você você falou Será que. que Deixa eu melhorou? tentar alguma coisa. Ah, eu acho que pode ter melhorado. Eu tirei do Wi-Fi e deixei no 4G. Karen, você tem que ir lá ver a live da Carol com a minha mãe, ver lá no IGTV. Não No sei se tá no meu. seu, Carol, no seu, né? É o que Você chamei. precisa ver. Live Hum. dos irmãos. Tá levemente travando, mas vamos ver se melhora agora. Eu Agora acho que parou. agora vai melhorar. É, Então Pode começar tá. um. Manda ver, manda ver. Manda você primeiro. Eu tenho algumas Tá coisas aqui, mas é difícil, né? Essa coisa de fazer perguntas. Então, Eu. Casna que quer saber. Eu, o que eu ia falar? A live ela chama Yamas e Nyamas e acho que a intenção da nossa conversa é mais. Oi, pai. O pai tá mandando um oi, a Yara disse. oi. E que acho que a intenção da conversa é mais a gente conversar das nossas atitudes mesmo, do nosso treino, do nosso trabalho, no sentido mais amplo. Pelo menos foi o caminho que eu escolhi das perguntas. Oi, Patu, acabamos de se falar. E aí eu tenho uma pergunta para você, que o Marquinhos, ele veio de um caminho que ele foi engenheiro químico, aí ele começou a trabalhar em administração e foi investindo nisso, e aí veio a pandemia, e antes disso ele já ia mudar o percurso, porque ele sempre teve o yoga como paralelo,
em paralelo, né, estudando yoga. E aí, com a pandemia, ele começou a estudar mais e trabalhar totalmente como professor de yoga e começou a investir bastante em estudos, em cursos. Eu fico vendo que você tem sempre muitas aulas, muitas turmas, e está cada vez crescendo mais e pensando em projetos e delineando um caminho. E eu fico me perguntando assim, aonde você quer chegar? Tipo, pra onde você o que você quer com isso, assim, com o yoga? Qual que é o objetivo? Olha, eu também tinha pensado em fazer essa pergunta para você. Ah, que coisa. Hum. É uma boa pergunta, né? Uma pergunta assim difícil de responder. E eu acho muito engraçado. Eu não sei muito bem se eu sei responder isso, mas a minha sensação às vezes é que eu deixei essas coisas tanto tempo guardadas, né? Porque eu já dou aula de yoga desde 2008. Eu já fui para a Índia desde o ano 2000. Então, já pratico yoga, já ensino yoga há muito tempo, já por muitos e muitos anos, acho que por 12 anos, eu dava 2 aulas por semana, né? Então, eu dava pouquinhas aulas e, e as aulas elas eram sempre meio espremidas dentro do trabalho corporativo. Depois eu comecei a dar algumas aulas de final de semana, mas mesmo assim sempre foi, né, alguma coisa mais limitada e a maioria delas dentro de um contexto do IEP também, né? E aí, com o começo da pandemia, que na verdade coincidiu, né, com o momento que eu saí do mundo corporativo. Então, eu saí do corporativo em outubro de 2019, com a ideia de fazer um ano sabático. Uhum. Né? Eu A ideia é de concordo. fazer um ano sabático. Então, teoricamente, em 2020 eu faria um ano sabático, eu iria para os caminhos de Santiago de Compostela. Eu tinha planos de voltar a ficar lá com o Dr. Bolli um tempo. Eu tinha vários planos. E aí nada disso aconteceu, né? E aconteceu bem o contrário. A gente foi morar todo mundo junto numa casa. E comecei com as aulas de yoga. E parece assim que as coisas foram saindo, sabe? Parece que foi brotando uma vontade muito grande assim de expressar muitas coisas que eu tinha guardadas e que não tinha tanto espaço para serem expressadas. E aí eu fui encontrando esse espaço, e aí eu fui encontrando ouvidos que queriam ouvir essas coisas. E aí essas coisas foram me empolgando também de ver tantas pessoas interessadas em ouvir aquelas coisas, e em praticar essas coisas que eu estava proposto a transmitir. E aí uma coisa foi levando a outra, assim. Então eu não sei muito bem qual é o objetivo, mas nesse momento o objetivo é talvez colocar isso para fora, é um objetivo de transmitir, é um objetivo de dar voz a tantas coisas que eu tenho praticado há tantos anos e pensado há tantos anos e, e que agora, né, por incrível que pareça, no online vai encontrando o seu melhor caminho. Interessante. Desabrochou. Interessante. É, algo assim. Oi, Fernandinha. A Fê é contratada, não vale. Então, porque eu ficava vendo e eu ficava me perguntando. Eu já estava com vontade de te perguntar isso antes da live. Eu falei assim, nossa, acho que é uma coisa que eu não sei do Marquinhos que eu queria perguntar, né? Acho que até em questão de empresa mesmo, né? De rumos e tudo mais. Porque é bastante investimento, né? Assim, é bastante dedicação. São muitos trabalhos de turmas. A Albi também. E Albi. é interessante. Acho que é a primeira vez que eu fico sabendo que é como um um soltar de algo preso, né? Assim, deixar levar, assim, algo que já queria. Quase. E assim, eu também não sei muito bem, né, qual que seria um objetivo mais estruturado do que isso, porque eu estou gostando muito desse caminho também, estou gostando muito dessas aulas, estou gostando muito agora desse programa de práticas que está acontecendo esse ano. Mas também gosto muito das coisas que acontecem no IEP, dos cursos de capacitação, da forma como tudo veio sendo construído também por tanto tempo, né? E então eu sempre me pego meio dividido
nessas duas coisas, entre o IEP, né, e a continuidade, e ajudas e possíveis melhorias, o que eu puder contribuir, e também com ter esse espaço. Eu acho que esse espaço tem sido importante para mim, assim, eu tenho gostado dele. Uhum. Então também penso em, sei lá, por enquanto ter essas coisas acontecendo em paralelo Tem um momento e, aí, né? e ver o que que dá. Por Uhum. enquanto acho que é isso. Vai lá. Hum, eu ia fazer uma pergunta parecida com isso, mas ela é mais no sentido, porque assim, eu vejo, né? Então eu vou começar com essa pergunta também, que tem a ver, depois eu faço outra. Tá. Mas porque eu vejo você, né, que também veio de uma outra carreira, fez nutrição, trabalhou um pouco com nutrição, e aí você entrou nas práticas do yoga, e você começou a trabalhar no IEP, você trabalhou, né, começou a trabalhar no IEP em uma função de administração da empresa, né, uma coisa que não tinha nada a ver com o que você estudou, e começou a fazer toda a parte, né, a partir do momento que você entrou, depois de algumas pessoas que já trabalharam antes, né, lembrei da Fê agora, Uhum. e começou a pegar todas essas coisas e começou a cuidar da parte administrativa, da parte financeira, da parte de relacionamento com as pessoas, da parte e cada vez mais, né, coisas, cuidando também da parte pedagógica junto com o pai, fazendo todo esse planejamento. Mas eu vejo ainda, né, que mesmo envolvida com o IEP dessa maneira, envolvida com o yoga dessa maneira, você dá poucas aulas, né? Você resolveu abrir uma aula junto com o pai numa turma, você resolveu depois abrir uma outra turma sua na segunda-feira, mas dar aulas não é alguma coisa que parece, bom, pelo menos não ocupa seu tempo, eu não sei. E aí o que eu queria saber dar aulas é alguma coisa que você quer fazer mais, que te motiva, ou o seu envolvimento com o yoga é de outro jeito? Né? Era isso que eu queria tentar entender. Que interessante. É quase um colocado na parede, assim, porque eu acho que eu não tenho uma explicação muito racional do porquê que eu não dou muita aula. Eu acho que até é uma forma meio de esconderijo, assim, porque eu acho que tem conhecimento, sabe, me sinto preparada para isso e gosto. Eu gosto muito de dar aula e eu gosto de dar aula prática e eu tenho planejamentos do que eu poderia fazer até aulas práticas com os yamas e niyamas, que é algo que eu estou olhando mais. Poderia ter aulas práticas direcionadas ou uma turma direcionada para isso e aprofundar e virar um grupo de estudos, de um teste nesse tema, assim. Eu acho que por muito tempo, por não ser do ramo da administração, em administrar o IEP, que é uma empresa que cresce constantemente, eu me senti muito atarefada. E aí eu não conseguia pegar mais coisas, porque eu sou muito do estudo. Eu gosto de estudar, eu acho, e para eu dar aula eu teria que me dedicar muito tempo. Então eu não consigo pegar uma turma sem estudar muito. E aí eu já nem consigo fazer o trabalho como eu gostaria dentro da empresa. E aí eu fico nessa. Mas ao mesmo tempo, se eu for ser sincera olhando, eu acho que é algo que eu tenho deixado assim levar, assim, sabe? Se eu quiser, é só eu pegar, fazer e aí o tempo se arranja e eu me organizo nisso, mas eu acho que eu fico me acostumando assim com um jeito que eu vou levando e acabo não olhando muito para isso. Aí você Mas falou, se eu quiser, eu faço. Mas assim, você quer? Isso é alguma coisa que está no seu desejo de fazer, de entrar mais no ensino? sim, eu tenho desejo de entrar mais no ensino. Eu acho que eu cheguei num ponto, principalmente esse ano, assim, eu acho que esse ano vai ser um ano de grandes mudanças, talvez, na minha carreira, porque eu cheguei num ponto que eu já aprendi muito. Então, assim, já subiu assim a rampa, então ou eu começo a passar esse conteúdo e a expressar ele, ou ele vai ficar mofando, assim, que já começa a ficar desconfortável. Então, eu vou precisar ensinar. Eu acho que tá meio que uma urgência de ensino. E eu gosto de ensinar, tipo, eu gosto de passar, eu acho que
não sei o que está faltando mesmo. Eu acho que estava faltando um alinhamento, um ajuste e até um assumir, assim, tipo, agora chegou a hora. Porque eu queria também chegar no estágio da empresa que eu me sentisse assim, ah, agora eu entendi tudo, agora eu sei fazer tudo, agora eu tiquei os itens e tá bom, sabe? Sim, antes eu acho que eu ficava correndo até ser uma boa fazedora de todos os itens, e agora eu sinto que eu completei esse estágio, assim. E tá na hora É, de... e profissionalizar a empresa para poder fazer isso, né? Sim, exatamente. Até para a empresa crescer mesmo, porque eu acho que eu cheguei no máximo mesmo que eu poderia Uhum. oferecer. Vai precisar crescer mais. É, eu achei também quando eu estava, né, nesses 10 anos, ou 12 sei lá, que eu fiquei dando aula junto com o trabalho corporativo, eu também achei que chegou uma hora que chegou num limite dos dois, assim, porque chega uma hora que ou para você seguir uma carreira corporativa, tem que fazer, sei lá, uma pós-graduação, tem que fazer um MBA, tem que fazer coisas que eu falei, bom, eu não vou fazer. Tem que, né, fazer cursos e se dedicar a coisas que eu não iria fazer, não estava afim de dedicar meu tempo em fazer aquilo. E também para poder também evoluir no yoga, crescer no yoga, aprofundar no yoga, precisaria ter mais tempo de prática, mais tempo de aula, mais tempo de estudo, que também me limitava pelo outro trabalho. Então chega uma hora mesmo que eu acho que precisa ter, né, uma escolha, porque chega num teto e aí para ir precisa soltar alguma coisa, né? Eu acho. Então talvez Sim, seja esse momento. eu vi, ou eu ia me aprofundar na administração de uma empresa de cursos, É, ou eu ia me aprofundar em dar aula de um tema que fosse. Mas agora, assim, ah, dar aulas práticas, fazer um curso teórico, fazer um grande bate-papo, para mim, tanto faz, assim, o formato. Mas eu gosto da experiência de aula e eu acho que até precisa de um treino mesmo dando aula. Acho legal. boa. Eu estou escrevendo um monte de coisa que eu não estou conseguindo ler. É, tem textão aqui, Maísa. Eu vi que você Mudei está para por São aí. Paulo, 4 anos, comecei. Legal. Gente. Tá, sua vez. Minha vez! Tchá, 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 tchá. Bom, eu fiz muitas perguntas. Bom, vou fazer na ordem das coisas que eu quero saber, mas é tudo. Bom, vamos ver. Não vou conseguir fazer uma introdução disso. Mas a pergunta é: eu fiquei lembrando, se a gente for lembrar da nossa infância, né, assim, eu fico lembrei das suas características, fiquei na dúvida de fazer perguntas de infância, mas aí também não tinha muitas perguntas, eram mais lembranças. Eu lembro quando a gente ficava lá na FMU, que a gente saía da aula de yoga, né? Meu pai dava pós-graduação na FMU, 300 pessoas, e iam os filhos lá, nós, no caso, vender os livros. E eu era uma pré-adolescente, né? Sei lá, então eu saía com meus 13 anos da aula de yoga, toda zen, né? E aí eu ia na barraca e chegava uma multidão, né? Eu e o Martim chegou uma multidão enlouquecida querendo os livros porque não tinha para todo mundo, né? E aí as pessoas queriam muito. E a gente tinha que fazer a conta de matemática na cabeça de cada pessoa, de cada livro, de cada da junção com CDs do pai, da gravação, do garote e tudo mais. E Ter troco. eu lembro que eu falava, gente, eu não consigo, eu não consigo. Eu me via muito sei lá, sem saber lidar direito naquela situação. E aí eu olhava para o lado, você estava do lado, e é quase como se você ignorasse, assim, a barulheira que estava acontecendo, pegava de uma pessoa, fazia a conta, devolvia, dava o troco. Pegava de outra pessoa. E eu olhava e falava, como é que você consegue isso? Porque eu tô pegando de uma pessoa, outra pessoa pergunta, aí eu respondo para ela, já esqueci de quem que é o livro que eu tô segurando, e tinha isso que eu achava engraçado, seu, e que eu vejo que é algo que você continua, você tem, sei lá, você continua levando, e eu acho que eu dei passos nesse meu caminho de até euforia, de lidar, de ansiedade, eu sei lá do que isso significa. Mas eu fiquei com vontade de perguntar, assim, o que você acha que nessa trajetória que você ainda precisa aprender? O que você hoje percebe em você que você precisa aprender? Caramba, muita coisa, né? Muita coisa. Eu tenho umas cinco. Eu. Tô brincando. Talvez você precise falar mais. É, bom, família Rojo aí pode ir colocando também suas opiniões. Mas
Eu lembro dessa. Eu reconheço esse tipo de atitude que você fala. Eu acho que eu tenho, e esse é um lado que é bom, mas também ele pode ser negativo em alguns momentos, porque eu sou muito focado, né? E quando eu estou lá fazendo uma coisa, eu sou muito focado naquilo. Tanto é que, por exemplo, no simpósio, eu acho que é um outro exemplo disso, assim, eu não desligo um segundo, assim, eu estou o tempo inteiro muito ligado em tudo que está acontecendo, eu não desligo absolutamente nada. Isso tem um lado bom, sei lá, para esses momentos, mas isso também tem um lado ruim, assim, porque falta um deixar levar, assim, sabe? E às vezes é legal você se deixar levar por por uma situação. Parece que eu estou sempre muito querendo um controle da situação, e estou sempre é, muito num controle da situação, e tem horas que isso é bom, tem horas que isso não é tão bom. Então, acho que essa característica que você falou, ela é legal para isso, mas às vezes não é tão positiva assim. A Malu aqui escreveu, ele era centrado assim na faculdade. Tem colegas de. Malu, não acredito que você está aí. Uhum. Malux. A Malu me deu meu apelido de faculdade. Ah, é? Então. Eu fui chamado de índio por 5 anos na faculdade por causa da Malu. Hum. Bom, mas o que é que eu preciso? Sei lá, que eu preciso. Nossa, não sei falar isso. O que é que eu preciso aprender? Eu acho que eu preciso aprender é, essa questão de entrega. Eu acho que é uma coisa muito importante. Aprender esse lado que você ficou falando muito com a. Travou? É bom travar nessa hora mesmo. Não, tá Travou, tranquilo. voltou já. Esse lado da mãe que você ficou explorando muito com ela, assim, da mãe ser muito atenta, né? E ela sabe a data do aniversário da fulana, ela sabe o nome de todo mundo, e ela sabe tudo, e lembra. Esse é um negócio que eu não sei absolutamente nada, eu não sei o nome da pessoa, eu não tenho a menor ideia do que ela faz da vida. Então, assim, esse tipo de conexão que eu acho além, né, além daquele objeto, porque eu sou muito focado no objeto, mas o entorno e aquilo que parece meio desnecessário, mas que na verdade também é muito importante, é, esse lado eu sou bem desconectado, bem desconectado. Então acho que isso é o que eu precisaria desenvolver mais, assim, sabe? Estar mais atento às coisas que acontecem no entorno e que não parecem ser assim essenciais para aquele foco, mas que são as coisas que compõem a beleza da vida, né? Então acho acho isso. Se tiver que escolher uma coisa. É interessante, porque são funções também. A função da mãe, ela já tinha essa função, né, também. Ela já estava nesse papel. Diferente dos papéis que você pegou, assim, também, né? E também tem a ver os papéis que vocês pegaram com as facilidades de cada um. É, um É pouco meio de que perfil, de jeito também, né? um belo combinado, né? Na verdade, os dois juntos. Tá, minha vez. Ah, meu Deus. Ah, ainda te chama assim, a Malu ainda me chama assim. Algumas, tava só, acho que só a Malu e mais três gatos pingados. Bom, outra coisa. E vocês estão vendo, é engraçado isso, né? Porque parece que a gente nunca conversa, né? A gente deixa as perguntas fazer na live, mas talvez Muito. seja uma boa oportunidade de fazer mesmo. Bom, você estava falando de mim, eu me lembro também de características suas, onde você sempre acordou cedo, sempre foi muito bem-humorada. Não me lembro, assim, talvez raríssimas vezes de te ver mal-humorada. Um pouco teimosa às vezes, mas não mal-humorada. Mas também, ao mesmo tempo, te via principalmente como criança, assim, uma criança um pouco insegura, né? Que talvez estivesse se procurando. E, e aí,
com o tempo, sei lá, né, as transformações vão acontecendo, mas de repente, assim, quando a gente olha, você se transforma numa pessoa muito segura, que já sabe dizer não, que sabe se posicionar, que sabe tocar uma empresa, que sabe falar muito bem dos seus temas, que tem temas que não são temas só relacionados com o yoga, mas tem, né, outras atividades paralelas. E eu queria te perguntar uma coisa bem curiosa. Que momento assim você se empoderou de si mesma, sabe? Sim. Porque isso é uma coisa que acontece e talvez aconteça depois de um tempo e quando você se percebe já aconteceu, mas em que momento você se percebeu, né, se empoderando, se encorajando, usando o seu potencial, usando sua força, sua segurança? Interessante, hein? Que É, legal. tô caprichando, tô caprichando. Nossa, eu pequena, assim. Primeiro que eu tinha muitas dúvidas, né? A gente acostuma com ter dúvidas, perguntas não respondidas, né? Eu lembro de eu pensando coisas e meio que a gente acostuma a não ter resposta, assim, mas como é que eu penso? Que o outro pensa diferente de mim? Em torno de você, imagina, já me deu muitos conselhos. A Yara tá falando que você deu muitos conselhos para ela perceber as coisas. Eu também acho que tem formas diferentes. Eu acho que você é bem, agora eu tirando da minha e colocando na sua, eu acho que você, como por ser detalhista, né? Você não é detalhista só na imagem ou na forma de fazer alguma coisa. Acho que você é detalhista muitas vezes na forma de olhar alguém também. Talvez seja só que você tem direcionado essas qualidades para algo específico. Mas não é uma dificuldade, eu acho que é só direcionamento. Acho que você não respondeu. Não, tô brincando. Mas assim, alguém também quer espalhar um apelido seu, a Luísa. É, Luísa, não vai espalhar nada. Tô brincando. Mas eu me lembro com muitas dúvidas de infância, depois me acostumando a isso e me mantendo um padrão mais escondido, talvez, sei lá, como um arquétipo definido na adolescência. E assim, é assim, deixa aqui que ninguém tá vendo e aí tá tudo bem, vamos seguindo. E aí eu comecei a estudar mais autoconhecimento. Eu comecei a estudar intensamente, né? Assim, eu comecei a ficar. Bonita pergunta, Gabi. A estudar mais e a praticar muito isso em grupo. E eu acho que nessas dinâmicas de ficar estudando, né, que a Coexiste proporcionou, que o yoga, ele também proporcionou, mas eu tive dinâmicas de ficar ajudando pessoas, de ficar treinando falar para a pessoa o que eu tinha aprendido e como que ela poderia ser ajudada, né, assim. Então, isso foi me dando confiança aos poucos. Foi um passo a passo que eu fui construindo, meio que conscientemente percebendo que eu ia ter que me expor mais. Eu acho que quem me conheceu menor, apesar, né, eu era mais na minha, assim. Eu ainda sou, acho que na minha, mas agora eu consegui fazer movimentos de me falar melhor, sei lá, de colocar o que eu penso, de olhar mais para fora. E antes eu acho que eu ficava mais para dentro, mas porque quando você ajuda alguém, você tem que se expor. E aí eu comecei a ter muitos alunos, né? Assim, eu tinha 12 alunos, e aí eu tinha que reunião com vários deles. E aí eu comecei a ter que falar, ia falar, ia falar. E aí isso foi me tirando cascas, assim, que eu acho que me ajudou muito nesse processo. Então acho que ajudar o outro me ajudou. Mas Meio teve que um momento que você se reconheceu assim, você falou, nossa, caramba, é, mudei. muito. Não, na verdade, eu teve momentos que eu tive grandes descobertas sobre mim e que eu achei muito emocionante, assim, de entrar em contato com sensações minhas e de ficar conscientemente tentando me apropriar delas. De assim, não quero sentir isso uma vez na vida, eu quero conseguir sentir. O pai quer saber o que fez os dois se interessarem por yoga. Tá bom.
responderemos. Mas eu fiquei tentando sentir isso, eu fiquei tentando colocar a minha energia no meu espaço, então eu lembro de eu no meu quarto, assim, tentando manter a minha energia, sei lá, expandir, eu fiquei fazendo movimentos práticos, assim, na sala de casa antiga, falando assim, aqui é meu lugar, sabe assim, eu fiquei fazendo movimentos conscientes, treinos conscientes que acho que eu também nunca contei pra vocês, assim. Mas de conseguir me expandir, eu posso ficar desse tamanho, e aí às vezes eu tremia. Sei lá, eu passei por fases, assim, sabe? Passei por coisas. Uhum. Falo, não, tá tudo certo. Eu tive momentos que eu lembro até. Aí você travou. Ah, voltou. E aí teve uma conversa com a Yara, que a Yara falou uma coisa, eu retruquei alto, e eu falei, nossa, eu expus um negócio que eu não expunha, nossa. E a Yara ficou chateada, mas pra mim foi um grande avanço, porque pela primeira vez eu gritei, eu falei, nossa, eu gritei. Então, eu me senti dando passos de abertura, sim, assim, pensando nisso. E até chegar um momento que eu comecei a ver que foi reparado por vocês, mas para mim eu já tinha mudado antes. Aí chegou um momento que vocês começaram a falar: Nossa, você mudou, você mudou. E aí eu falei: Olha, tá visível a minha mudança, que legal. E Boa. aí, Qual a formação universitária de vocês? Eu fiz engenharia química, a Carol fez nutrição. pois é. E também quer Alguma. saber a pergunta do pai. Então vai, o que eu Então respondi. vai. Tá bom, então eu digo. Em que momento, né? Eu não sei, assim, as minhas lembranças mais antigas, elas são as lembranças. Uma lembrança das mais antigas é de ouvir o pai fazendo os crias nos domingos, no banheiro, trancado, engolindo pano, fazendo aquelas coisas. E eu lembro que eu ouvia aquilo e me interessava por aquilo. De criança, achava aquilo tudo muito interessante. Eu me lembro também, isso é uma coisa que eu não me lembrava, mas eu me lembrei recentemente, ano passado, eu acho, que na casa ainda da Cruaz, então eu devia ter 10 ou 11 anos, no máximo, eu tinha as tardes livres, né? Então eu estudava de manhã no colégio lá, na escola, e tinha as tardes livres. E eu lembro que nessas tardes lembro de fazer duas coisas. Uma delas era ouvir um dos dois CDs que a gente tinha, que era um dos Beatles e um do Tchaikovsky. É, Boa lembrança. e eu punha aquele disco e ficava ouvindo música, né? Sem fazer mais nada, não tinha celular, não tinha nada, eu ficava ouvindo música. E uma outra lembrança que eu tenho é de ficar fazendo prática de pranayamas, meio sem saber provavelmente o que eu estava fazendo, mas eu ficava fazendo aquilo. Dá disso? E com uns 10 sozinho lá em casa, assim, à tarde, eu ficava só eu, vocês estudavam à tarde, eu acho, ficava só eu lá. E, e aí eu me lembro que aquelas práticas eram as práticas mais assim, sabe, mais tranquilas. Eu nunca mais tive aquela sensação que eu tinha naquela época nas minhas práticas na minha vida, assim. Eu acho que criança que não tinha preocupação nenhuma, né? Então eu fazia ali um pranayama muito tranquilo. Então eu fazia coisas que eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo e também gostava muito de receber os professores em casa, gostava muito dos professores indianos, gostava de ir nas aulas, gostava de, sei lá, acompanhava a avó, às vezes na aula de yoga. Então acho que foi aí assim que eu comecei a me interessar, mais ou menos nessa idade, mas não sei, teve um outro momento marcante também que foi já um pouco mais velho, mas não muito, quando eu fazia minhas práticas domingo de manhã. E aí eu lembro muito bem de um dia assim que eu me dei conta que a gente ia na missa, né, naquela época ainda. E eu me dei conta que assim eu preferia ficar fazendo a minha prática do que ir na missa, assim. Eu falei, não, acho que eu tô ganhando mais aqui, assim, de alguma maneira. Eu fico melhor aqui. Isso está tendo mais valor para mim.
Então eu me lembro também desse momento, onde o yoga, de novo, ele vem, né, e toma um Uhum, lugar. uhum. E aí depois, sei lá, depois acho que já estava tomado mesmo. Acho que foi isso. Não teve um momento que você falou, agora eu vou dar aula. Bom, você fez a FMU, e aí. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz a FMU, aí que eu fiz, né, os 2 anos lá direitinho, seguido, o curso direitinho. E quando os pais foram para o Japão, Ah, é sempre. que eles foram viajar, então precisava de alguém para substituir. E aí eu falei, acho que eu vou, então eu vou pegar uma turma, vou substituir. É, e aí eu falei, acho que agora ou nunca, né? Então não vou parar, porque se eu parar depois até começar de novo, esfria, eu vou seguir. E aí eu abri uma turma na sexta-feira à noite, que era o único horário disponível que tinha, e, e abri. E aí fiquei com a minha turma tantos e tantos anos, 10 anos, sei lá, nas sextas-feiras à noite. Lembro. Fernandinha, fofa. E o Diego também escreveu aqui, falando sobre a família de yogis. Hum, engraçado. Eu não lembro, eu lembro do pai no banheiro fazendo os crias, e eu, normal. Até saber que os outros pais não faziam isso, demorei também pra saber. Primeiro era normal, né? Assim, que as pessoas não lavavam o nariz, né? Tipo assim, a gente não sabia disso, que a gente comia comida indiana em casa, tipo, É, e não, né? Todo mundo comia arroz, feijão e bife, a gente comia legumes indianos. Tipo assim, demorou pra eu saber disso, que era diferente. Eu, eu sempre gostei dos textos, sempre gostei das palestras, desde sempre, né? Assim, sempre gostei de praticar, desde criança, quando a gente ia com o pai na USP, quando a gente ficava secretariando yoga, a prática era normal, não é? Não teve um momento que a gente começou a gostar, né? Assim, eu lembro que eu tive um estalo. Eu tive um estalo que eu falei, gente, pera, meus pais estão fazendo algo importante, porque tem muita gente interessada procurando. Pera, eu tenho que saber o que que é isso que eles estão fazendo. E aí foi um estalo de saber o que que eles estavam fazendo que me fez querer fazer a pós-graduação da FMU. Não foi uma intenção de querer me tornar um professor de yoga, foi uma intenção de assim, eu preciso entender o que eles estão fazendo. Eles estão dentro da minha casa fazendo um negócio importante. O que que é isso? E aí eu fiz a FMU na intenção de entender, e não na intenção. Podem ir na missa também, a Fernandinha. sabia que isso ia ter repercussões. Não deixa o tio Luca ver. Não, tô brincando. Aí. Mas eu também, até aí, o que que aconteceu? Eu peguei algum aluno particular, eu não lembro. Eu lembro que aí os pais foram para a Índia. E você foi junto, talvez. E o Sérgio e a Raquel não ia poder dar aula nesse mês de janeiro. E o pai falou assim: por que que você não dá aula? E aí eu falei: é verdade, já fiz a pós-graduação, vou dar aula, né? Por que não dar aula? E aí eu fiquei treinando a aula com o pai, fiquei dando aula pro pai um mês e cheguei para dar aula. E a minha aula, tipo, tava morrendo de medo. Cheguei na academia, tava lotada a academia, ela tava aberta a aula, não era gratuito, então eu podia errar à vontade. A gente fez um mês assim, não vou cobrar, já que é a minha primeira vez. Uhum. E, e aí tava lotada e eu errei um monte de coisa. Mas mesmo assim, no final da aula, as pessoas ficaram todas, as 30 que estavam lá, mais quietas. E eu achei, aí essa sensação me pegou. Aí eu falei, vou dar aula de yoga. Porque eu ficava tentando isso dentro de um ambulatório, né? Assim, com uma pessoa dentro da nutrição, para que ela pudesse alcançar esse estado. E no final das contas, eu consegui com 30 em uma hora. É isso. Aí eu decidi. É Foi interessante, porque para mim pegou muito mais do meu ponto de vista pessoal e para você pegou quando você encontrou o que você movia, né, mudava nas pessoas que estavam ali praticando. Eu acho que hoje, se for ver, assim, eu tenho muito mais tempo de aula do que de prática, né? Eu dou muito mais aula do que eu pratico. Uhum. E hoje a minha grande motivação é ver, e tem muitas dessas pessoas aqui na nossa live agora, que têm feito as práticas e têm feito relatos, e eu me motivo muito com os relatos das pessoas, né, de ver como isso pode realmente
modificar alguma coisa e trazer, né, benefícios concretos. Então tenho me motivado muito com isso, assim, de explorar novos lugares e novas possibilidades, novas potencialidades. E é Total. isso. Fazia as meditações na sexta-feira, né? Então, como sexta era o único dia que só tinha uma aula, eu também criei as meditações da sexta. Caramba, quanto tempo isso? Parece que faz uma década já. Muito tempo dessas meditações. Adri Cavalcante. Dri, um dia a gente vai se encontrar pessoalmente. Uhum. Vai acompanhando a gente no online. Tá, você. Tem uma última pergunta. Hum. Aí também é futuro, né? Porque eu acho que eu fico com vontade de saber o que você espera, como é que é. Que assim, é uma mais abrangente. Em relação ao yoga. Eu escrevi aqui, onde você para o yoga, no geral, assim, como você acha que o IEP pode contribuir nisso? Sim, uma pergunta mais empresarial, talvez. Assim. Mas assim, é legal e onde você acha que o IEP entra nisso? Caramba. É... Ah, Paulinha, mesmo, Paulinha, você estava lá Acho quando eu dei tantas as primeiras. coisas. Ah, a Paulinha estava lá. E a Regina pergunta aqui o que é FMU. A FMU é a FMU mesmo, a faculdade FMU, porque o curso de yoga ele começou a ser feito na FMU, na Faculdade Metropolitanas Unidas. Era lá, depois deixou de ser lá já há muitos anos, mas as nossas memórias mais antigas são de lá ainda. Éramos crianças. Bom, que lugar assim, né, que eu penso que o yoga pode chegar e eu acho que pode chegar em muitos lugares. Eu não sei se dá para responder essa pergunta. Eu acho que é um pouco daquela fala do Swami Kuvalayananda, que o yoga tem uma mensagem para o corpo, tem uma mensagem para a mente, tem uma mensagem para a alma. E vai depender muito assim também do que cada um está ali procurando e querendo e o que cada um abre de espaço para o yoga também, né? Porque se você vai procurando uma coisa de corpo e só abre esse espaço, tá bom, você vai ter seus benefícios no corpo, mas talvez você não deixe o yoga entrar em outras coisas que também poderiam trazer, né, de mudanças, de benefícios ou de transformações. Mas tudo bem, é uma escolha, nem todo mundo precisa querer tudo, né? Talvez escolha o yoga para o corpo e escolha, sei lá, alguma religião ou alguma filosofia para se aprofundar e se desenvolver mais num sentido espiritual, né? O yoga não precisa ser a única, o único meio. Eu não tenho como objetivo assim ter o yoga assim como uma forma, como se fosse a única ferramenta e a ferramenta mais mágica e a mais importante para resolver tudo na vida de todas as pessoas do mundo, né? Eu Uhum. acho que o yoga tem um lugar. Meu objetivo específico, né, que eu tenho procurado e, e eu tenho procurado exatamente uma linguagem, eu tenho procurado me encontrar. Eu levei muito tempo também para me encontrar, assim, qual é o meu propósito com isso, qual é a minha linguagem, qual a minha forma de ensinar, o que que eu quero transmitir para as pessoas, que tenha, né, a minha cara, assim, a minha assinatura. E aí, acho que depois de muito tempo, depois de muitas reflexões, depois de muitas influências, de muitas pessoas, eu acho que eu fui encontrando e hoje eu encontro assim o yoga como sendo realmente uma forma de poder proporcionar mais potência de vida para as pessoas, né? Assim, a pessoa se, por isso que eu fiz essa pergunta, eu acho que vem muito influenciado por isso também. A pessoa se empoderar de si mesma, de usar o seu potencial como um ser vivente, né? E poder, né? Se usar esse potencial, se colocar no mundo e exercer o seu potencial criativo, criativo não só em criativo mental, mas assim de criação mesmo, de procurar ajudar, né, a pessoa a se colocar no mundo assim
e talvez exercer os seus talentos, algo dessa maneira. Eu tenho gostado muito de pensar o yoga um pouco mais fora da linguagem do yoga, porque eu acho que essa linguagem vem muito carregada de certas coisas religiosas que eu procuro deixar de lado. Então, eu não trato, não que não possa, mas a minha forma de ver, eu não trato o yoga como uma coisa religiosa. Também não, eu procuro deixar de lado aspectos culturais, reconhecer a importância, mas assim, não sou um indiano do ano 200 depois de Cristo ou do século 11, né? Não sou. Sou um brasileiro do século 21 e as pessoas estão aqui. Então, assim, tem certas coisas culturais que são daquela época, são daquele tempo, e a gente não precisa, não é porque a gente pratica yoga que a gente precisa carregar a religião onde ela se originou, que a gente precisa Uhum. carregar o caldo cultural de onde ela se originou. Então, eu fico procurando o aspecto da técnica, o que que essas técnicas podem proporcionar de efeito. E fazer, assim, das práticas, eu acho isso talvez a coisa mais importante hoje, fazer da prática do yoga algo que eu tenho lido e estudado bastante como sendo um gesto de interrupção, assim, um momento onde um automatismo se rompe, um momento onde as coisas que a gente vai fazendo e vai levando no nosso trabalho, na nossa vida, nas nossas coisas, né? Onde a gente possa realmente tratar isso como uma interrupção, romper o automatismo, dar um novo espaço, desenvolver uma sensibilidade e realmente se colocar a serviço de um sentir, assim, onde o fazer yoga ele é um fazer que também tem que deixar um espaço para se deixar, né, atravessar por alguma coisa, onde esse fazer yoga ele é cheio de espaços vazios e que o saber do yoga é um saber que nunca pode se completar, porque senão o yoga também se acaba. Enfim, alguma coisa desse tipo que eu tenho procurado pensar. Interessante. Não sei se foi muito bem na linha da. Eu falei mais de mim, né? Porque eu acho que isso é um caminho meu, assim. É difícil responder o que que eu acho que o yoga pode fazer. Eu acho que pode fazer muita coisa. Eu acho que cada um vai conseguindo, né? O meu caminho, por exemplo, não é ir para a linha dos yamas e niyamas. Você pode desenvolver muitas coisas indo pela linha dos yamas e niyamas. O meu caminho não é ir muito pela questão da educação física ou pela ciência ou pelos estudos científicos. Mas eu vejo o Danilo, o Gerson, o pai, né? E trazem e desenvolvem coisas absolutamente incríveis indo por esse caminho. Então, eu acho que tem muitas possibilidades. Eu acho que, assim como a gente reforça e fala sempre, uma das grandes belezas do IEP é justamente juntar as pessoas que vão por caminhos diferentes, né, Uhum. e poder complementar uma coisa, porque a minha visão não é a melhor nem a única, né? A visão de cada professor não é a melhor e nem a única. Mas juntar tudo isso e poder proporcionar realmente assim uma experiência concreta, sabe? Alguma coisa assim realmente concreta para quem pratica, eu, eu acho que é o que a gente pode fazer. Uhum. Interessante, sim. Eu acho que são didáticas, né? Eu acho que você está explicando uma didática que talvez o seu objetivo seja um objetivo muito similar ou igual ao meu, que eu passo por outro caminho e que o Gerson e o Danilo passam por outro, e assim a gente vai compondo uma forma muito abrangente de levar as pessoas para um mesmo caminho, possivelmente, que é um estado de presença, de, sei lá, se for resumir muito. Uhum. Sim. Alguma coisa tipo isso. Hum. É, Tem mais perguntas? Bom, eu tinha mais duas, mas eu vou fazer mais uma. Vou tentar condensar as duas numa pergunta só. Que Ah, você mas... foi Ok. buscar, Hum. você foi buscar alguma coisa fora, né, do ambiente familiar, do ambiente do yoga. Você foi para Coexiste e você foi procurar alguma coisa. Então, primeiro eu queria saber o que que você foi procurar, e segundo, o, se isso tem alguma coisa a ver, eu acho que tem, mas assim, entender de você onde isso se encontra, como é que isso, né,
por uma outra via, um outro caminho, uma outra linguagem. Como é que isso contribui para a sua forma de enxergar, de praticar e de ensinar o yoga hoje em dia? Nossa, interessante. São perguntas pessoais, né? São. Ai, Você ai. que começou. Eu me Pois é, né? preparei. Você fez aquelas lives com o pai e com a mãe. Eu falei, Mas eu vou fiz me menos munir. do seu profissional. Não, mentira, eu perguntei do seu pessoal também. Mas eu acho que, bom, para quem não sabe, eu estudo já há muitos, muitos anos, tipo, há uns 10, numa escola chamada Coexiste, que também é uma escola de autoconhecimento, com outra didática totalmente diferente do yoga. Mas, para mim, é a mesma, exata a mesma coisa. Se eu for pegar um texto, né, da, sei lá, Mandukya Upanishad, e se eu for ver as aulas que eu tenho, eu vejo, eu explico uma coisa com a outra. Então, eu acho que o interesse é o mesmo, assim. Tá piscando minha luz? Mas eu fui buscar fora, eu acho, porque o yoga, ele é muito introspectivo. Se eu for ver hoje em dia, o yoga é um contato seu com você mesmo, que você fica se observando. E a coexiste é completamente oposto. Eu aprendo através da relação com o outro. E para mim, esse treino de fazer através do outro foi muito importante. E não através de uma busca interna. Eu descobri muito mais de mim nesse contato com o outro e nessa forma de explicar e de expandir do que eu acho que eu descobriria. É como se eu tivesse travado em conceitos meus, assim, né, com a prática, chegaria até um ponto que eu hoje me sinto praticando muito melhor yoga depois de todo esse estudo que eu fiz, assim. Mas não é algo que eu, tipo, na época eu nem sentia que eu estava buscando, eu achei sem querer esse curso, comecei a fazer por um ímpeto que eu tive e falei, eu vou, sei lá, mesmo sem conseguir explicar, tanto que era difícil para mim explicar porque que eu tava, porque eu também não conseguia. Mas eu fui sendo saciada, eu me senti sendo saciada aos poucos com o curso e acalmando um monte de dúvidas e inquietações que eu tinha, que eu também nem lembrava que eu tinha. Até agora me senti mais segura, mais tranquila, sabe assim, até respondida, para só fazer essa parceria, assim, perceber que são realmente a mesma coisa. Então, eu precisava de outra didática, mas é o mesmo lugar que me estimula no yoga, que faz eu gostar, querer estudar os textos, é o lugar que me fez estudar, né, na Coexiste em outra escola. E porque eu acho que autoconhecimento é o que dá vontade de estudar. Assim, eu acho que a vida tem que ter um propósito, né? Assim, e eu preciso aprender coisas, eu preciso fazer mudanças que são mudanças, são transformações pessoais. Para essa encarnação valer a pena, eu preciso de transformações pessoais. Parece que eu tenho esse ímpeto, assim. Senão, eu acho que fica tudo muito sem graça. Aí o sorvete fica menos gostoso, aí dormir fica menos gostoso, fica tudo menos gostoso se eu não estou conseguindo andar nesse processo. Uhum. Então, eu acho que ambos ajudam. E o que ajudar, o que agregar, né? Agora eu comecei a fazer o curso de astrologia com a Camila, porque eu acho que agrega. E aí pode ajudar a aumentar o campo de visão e eu posso olhar de uma outra forma. Meio que por esse sentido. Bom, É muito isso, pessoal. bem. Estão É gostando? isso. Eu achei que É a gente isso aí. ia rir um pouco, o Marquinho é piadista, não sei se vocês sabem disso. Ele parece sério, mas ele não é muito sério.